Bíblias em Atos 4:1. Todos abrem para a gente ler junto, tá bom? Boa noite, tá bom? O culto estava marcado para 7h30, mas deu aquela chuva gostosa que a gente estava precisando, então atrasou um pouco. Mas a honra e a glória de Senhor Jesus. E Ele vai falar em nossos corações nessa noite, tá bom? Achei. Eu queria colocar aquele cartaz que está lá na frente aqui, né? Mas ele está tão alto, então deixa ele. Deixa ele. Amém. O pastor Alexandre teve um mover de Deus para que nós começamos a fazer culto nos nossos lares, com a nossa família ali. Vamos supor, você mora só você e seu marido? Você faz só você e seu marido. Você mora, você e seu marido faz um filho? Você faz, né? Então, isso conforme sua realidade. Isso, ou conforme sua realidade. Eu vou pedir para a pastora Sônia vir aqui falar um pouco e fazer a leitura, porque eu esqueci o óculos, tá? Ó, eu abri aqui, ó. Falar sobre isso? Sobre isso. Sobre a oração, sobre o... Ela me pega de surpresa, tá? Vai falar isso. Não, vai falar, você quer que fale sobre o decreto ou sobre a campanha? Sobre o que está escrito no decreto, Tá. Nós estamos com um decreto, né? E o decreto tem tudo a ver com nós, Déboras. Por isso que hoje eu vou começar com esse decreto. A pastora Sônia vai falar um pouco e depois nós vamos ler juntos, tá bom? Decreto, né? Quando nós falamos de decreto, eu digo assim, é um marco, uma direção por esse ano. E todo começo de ano, quando nós sabemos a passagem do ano, nós temos um culto nós entregamos o nosso ano para o Senhor, o primeiro culto do ano, que é na virada do dia. E sempre nós temos uma palavra que vem da nossa apóstola como direção para o nosso ano, uma palavra profética que a gente fala. E esse ano, a palavra profética que nos veio está, então, em Apocalipse 4, versículo... Eu falei Atos? Perdão, é Apocalipse, tá? É Apocalipse. Não tem nada de Atos. É Apocalipse 4:1, que fala sobre portas. Nós estamos também no ano da boca. Então, está casando, né? Tudo que a gente fala é uma maneira de você profetizar. Você fala, quando nós falamos, nós podemos falar bênção ou maldição. Imagine nós mulheres nas nossas casas, mulheres, né, do Senhor, a importância que temos como família, né, o que a gente fala. Então, tudo que a gente fala, lembra? Tudo. Mesmo que você ache que você está falando uma coisinha de nada, no reino do Espírito, você está dando armas para ser bênção ou maldição, né? Então, Apocalipse 4:1, tá? Como é que é Apocalipse? 4:1. Não é Atos. Então, vocês abriram? Sim. Vamos ler juntas? O duro que cada uma tem uma versão, né? Eu vou ler na minha, e aí
Vou procurando na minha, tá? Lê na sua, dá um tempinho pra gente falar aqui. Isso. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Vocês querem repetir? Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, acho que eles não vão repetir, tá? Disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, olha a chave: portas abertas. Portas para você fala de quê? De entrada. O quê? Entradas, fala de oportunidade, fala de decisão. De que mais? Saída. Saída também, né? Você pode sair de uma situação e entrar para outra. Mas então, o senhor aqui falou, a porta aqui vai estar aberta. Porque são portas abertas, né? Saiu aqui. E aí ele fala: sobe que eu te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, o nosso papel nesse momento é entender que essa porta está aberta. E a minha atitude é de subir. Eu tenho que ter uma atitude. E esse subir, nós que estamos aqui como Déboras, pode ser a minha atitude de oração, a minha atitude da leitura da palavra, a minha atitude de olhar uma situação e profetizar, né? Conhecer o que o Senhor fala sobre cada situação. E como família e como mães, nós temos essas portas estão abertas. Então, tudo que eu fizer vai fazer diferença na minha família. Que mais eu vou ter que fazer? Bom, tá bom. Aí vamos orar. Então, irmãs, como vocês viram, é muito importante o nosso falar, o nosso agir. Os nossos filhos vai nos seguir. Se você for bom pai e boa mãe, o seu filho vai te seguir. Talvez uma hora ou outra ele pode até dar uma desviada, mas vocês podem ter certeza que eles voltam para o caminho. Tá? Tomem muito cuidado do que vocês falam dentro da sua casa, como vocês agem dentro da sua casa, tá? E façam o culto, façam o culto doméstico. Uma vez por semana, chama lá, né? Talvez no primeiro culto vocês vão ficar sozinhos, assim como eu fiquei sozinha. Mas depois pensando, porque todo mundo trabalhado, tá? Eu comecei real. Li alto, orei, ajoelhei, sabe? Vamos ver na próxima semana se alguém vai querer participar comigo. Né? Mas nós como mulheres, devemos fazer isso. Então é isso que a Débora fez. Viu que Israel estava em caos, chamou o rei lá falou: vai lutar. Ele falou: eu não posso se você não for junto. Né? Para ver a importância da mulher no reino de Deus. Ela foi, eles ganharam a guerra, teve mais uma mulher que participou indiretamente, mas participou e foi uma mulher, sabe? Nós mulheres temos uma importância muito grande no reino de Deus, tá bom? Só que você tem que andar juntamente com ele. Né? E então é isso. Hoje à noite, muito obrigado por vocês que vieram, tá? A hora que eu vi aquela chuva desesperadora, eu falei: Senhor, é hoje. Hoje não vai ter nada. Mas graças a Deus, Deus parou a chuva na hora certa. Né? Deu uma frescada e parou a chuva. Então nós vamos ficar de pé, vamos orar. E depois nós vamos louvar a Deus. Pai Celestial, estamos na Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te honrar, Senhor, para pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha ser conosco nessa noite. Fala, Senhor Deus,
nos nossos corações. Que as portas do nosso coração possam ser abertas para a Tua palavra, Senhor. E que nós possamos fechar sim, mas para guardar a Tua palavra, para esconder a Tua palavra no nosso coração. Abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos esposos, Senhor. Abençoa a nossa casa, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a falar somente aquilo que vem do Teu trono da graça. Que da nossa boca flua rios de água viva. Que o nosso pensar, que o nosso olhar, que o nosso agir seja para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Abençoa os filhos de cada uma das Déboras aqui, Senhor. E abençoa os netos daquelas que também têm netos. Né? Que eles possam ser uma extensão da nossa família, Senhor, debaixo da Tua graça. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, Senhor. E muito obrigado, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, e que tudo que for falado aqui hoje possa ser para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Dai. Marli, vem ajudar a Dai. Graça e paz. Amém. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor, porque Ele tem sido bom todo o tempo nas nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, pela vida do nosso pastor, que teve uma direção de Deus. E eu creio muito que a minha casa vive do que ela come. Do que nós estamos alimentando a nossa casa? Você pode ter certeza que de algo a gente está alimentando, ou seja, algo para a vida ou para a morte. Ninguém fica de estômago vazio. Então, eu louvo a Deus que hoje aqui está cheio de mulheres para louvar ao Senhor, pedir a direção, para que o Senhor venha entregar aquilo que Ele tem preparado a uma eternidade para nós. Que o Senhor venha derramar sobre nós toda a unção que nós precisamos, de Débora, de Dorcas, das mulheres da Bíblia, de Esther, aquelas que perseveraram, que acreditaram, que tiveram esperança. Que o Senhor venha reverberar isso nas nossas vidas. E que nós possamos também transferir tudo aquilo que Ele tem nos dado nas vidas dos nossos filhos. Que nós sejamos exemplos, não só de falar, mas exemplos de vida, um testemunho vivo mesmo na vida dos nossos filhos. Que nós vamos colher grandes frutos, em nome de Jesus. Tem um louvor que tem falado muito comigo, que chama Em Seu Nome, da Gabriela Rocha, com o André Aquino. E eu queria declarar essa palavra sobre a vida dos nossos filhos. Cérebro hialurônico de L'Oréal Paris com ácido salicílico e hialurônico. Controle da oleosidade e bocas hidratadas. Visor da maquininha quebrado, máxima. Só o nome o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só o nome o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder.
no nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade em seu nome. O inferno treme em seu nome. Os postos andam e em seu nome os servos vêm e em seu nome os mortos vivem. Aleluia. Deus, Senhor, aleluia. O nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. E o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam e em seu nome os cegos vêm e em seu nome os mortos vivem. Glória, glória, há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Eu tenho há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme.
Era isso que eu queria declarar sobre as vidas dos nossos filhos. Que os enfermos são curados, que os cegos, as nossos olhos caem agora em nome de Jesus. Que nós somos os influenciadores da nossa casa. Nós precisamos trazer essa responsabilidade para nós, porque Deus ele confiou essa obra nas nossas vidas, de trazer os nossos filhos, de fazer eles andar no caminho deles, porque a palavra mesmo nos diz que nós devemos ensinar nossos filhos os caminhos do Senhor, para que eles nunca venham se desviar. E como a irmã falou, que se um dia ele se desviar, vai chegar uma hora que ele vai lembrar aonde ele foi criado, igual a parábola do filho pródigo. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero declarar sobre as nossas vidas. O Senhor venha nos dar sabedoria, graça, misericórdia, o favor do Senhor em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos. Nós estamos aqui nessa noite reunidas, Pai, como mulheres sábias que edificam os nossos lares, Pai. Então nos ensina, Pai. Nos ensina aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Nos dá nossas armas, Pai. Nos ensina a lutar as nossas guerras, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos. Nos traga, Pai, sabedoria, graça do alto, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos os influenciadores da nossa casa. Nós somos os líderes das nossas casas. Nossos filhos se espelham em nós, Pai. Então, que o Senhor nos conduza, Pai, nesse caminho, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o diabo está furioso. Ele sabe que a volta de Jesus está próxima. Então, ele está nos atacando de todos os lados, principalmente as nossas crianças. Tá? Porque o diabo, atacando nossas crianças, ele vai conseguir fazer o que ele quer. Vê quantas crianças conversam com amiguinhos imaginários, né? Vê quantas crianças querem se matar. Essa semana mesmo eu recebi 2 vídeos do Desperta Débora de São Paulo e um de Franca falando sobre isso. Sabe, não sei se vocês viram, eu acho que eu postei dos Déboras, um falando dos amiguinhos imaginários. A mãe não prestou atenção que o filho tinha um amiguinho imaginário. Né? Mas graças a Deus, teve alguém que viu, a professora dele, viu e abriu os olhos dela. Sabe? Porque amiguinhos imaginários, gente, quem tem amiguinhos imaginários? Ninguém, né? Então, nós precisamos estar prestando atenção em tudo que acontece dentro da nossa casa. Nossos filhos, às vezes a gente pensa que está fazendo alguma coisa que é normal e não é normal. Aquilo está levando eles para o buraco, né? E então, ele aqui quase, com exceção da Lídia, né? Eu acho, da Cláudia, né? Que tem as crianças menorzinhas, eu acho que o restante todos já tem filhos adultos, mais jovens, né? Tem a Lívia, que é uma jovem, mas prestem atenção. Eu tenho um filho casado e eu presto atenção nele, sabe? Às vezes quando eu vejo meu filho muito diferente, eu começo, menino, não tá bom. Eu chego na perna dele, Natália, o que está acontecendo de Cezinha, né? Aí ela, ele não está indo na igreja, já faz tanto tempo que ele não vai na igreja. Ou então, se eu não quero perguntar para a Natália, eu pergunto para a minha confidente, a Bia, né? Eu chego para Bia, você foi na igreja hoje, filha? Ela foi que eu fui, vovó, o papai não quis ir, sabe? Aí chega no domingo seguinte, porque lá na igreja não é como a nossa, só tem todo dia domingo, né? Bia, você foi à igreja hoje? Não fui, vovó. Falar, então, é hora de começar a guerrear, né? Porque parece que não.
Faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá, outra lá, quando você vê, você está passado no caminho do Senhor. Infelizmente, é assim que acontece. E com nós, acontece com nós e com nossos filhos. Por isso que nós precisamos estar, pedir a Deus sabedoria, discernimento, para que a gente possa ver o que está acontecendo. Não é para você brigar, não, viu, mãe? Não é para você falar, menino. Não, é para você orar. É para você pôr o seu joelho no chão e orar. Porque o Senhor vai resgatá-lo de volta. Né? Agora, hoje, nós vamos ouvir um testemunho de Vitória, né? Com o filho da Silvandira, o Rafael. E a Silvandira também vai nos trazer uma palavra para ver que Deus faz quando a gente ora, quando a gente pede. Tá bom? Rafael e Silvandira, a palavra é de vocês. Tá bom? Boa noite, queridas. Graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Eu quero bem dizer ao Senhor, esse louvor foi assim, nós nem tínhamos combinado, né? Mas exatamente aquilo que nós iremos falar. O Senhor Jesus, Ele é poderoso. E quando nós clamamos pelo nome dele, coisas fantásticas acontecem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmo 77, 14, só para nós darmos uma introdução. Amém? Fazer igual a pastora Soninha. Não sei se na sua Bíblia a versão é essa. Tu és o Deus que opera as maravilhas entre os povos. Tens feito notório o teu poder. Amém? Pai eterno, em nome de Jesus, nessa noite, que teu Espírito Santo, ó Deus, fale conosco e que nós possamos, ó Deus, crer no poder que há no teu nome, Senhor Jesus. Nós bendizemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Queridas, eu vou fazer uma pergunta muito séria e eu quero que você responda para você primeiro. E você vai falar bem sério. Você crê em milagre? Sim. Essa semana eu ouvi uma conversa que milagre não existe. Mas, fazendo uma pesquisa na Bíblia, o que é o milagre bíblico? Milagre é a intervenção sobrenatural de Deus em uma situação de crise. Por que Deus permite que passemos pelo vale da sombra da morte para vivenciar o milagre? Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, louvando, bendizendo, glorificando, falando que Deus é bom, mas não cremos em milagre. Muitos são crentes denominacionais, apenas ouvem, mas não tem o discernimento que o Senhor pode fazer milagre. E nós lembrarmos, eu estava falando com meu esposo, assim, um apanhado geral na Bíblia, são 35 milagres atribuídos a Jesus. É claro que tem muito mais. Mas eu gostaria que você se atentasse a um milagre, o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação de água em vinho, durante as bodas, no casamento. Se nós pensarmos bem, o Senhor Jesus, ele pega as pequenas coisas, porque nós esperamos milagres grandes, mas é nas pequeninas coisas que o Senhor opera a cura, a libertação. O Senhor transforma a água em vinho, o Senhor transforma o torto em certo, o Senhor muda a história, mas é nas pequenas coisas. E nós, como mães, nós oramos pelos nossos filhos, e eu vou lembrar aqui o que a pastora Nancy falou da outra vez, que nós devemos orar e falar para o Senhor que venha o seu reino sobre a vida dos nossos filhos, que nós possamos declarar sobre a vida dos nossos filhos toda sorte de bênçãos, porque como a pastora Sônia mesmo disse, a nossa boca é um problema muito sério. Eu conheço muitas mães cristãs
que amaldiçoam os seus filhos. Porque não é isso, porque não é aquilo. Mas o Senhor diz que nós devemos abrir as nossas bocas para abençoar, para bendizer, porque tudo que o Senhor faz é muito bom. E os nossos filhos, eles são heranças do Senhor. E eu imagino assim, será que o Senhor iria dar para você uma herança ruim? Ou será que você não soube administrar aquela herança? Infelizmente, nós temos aqui em Hortolândia, no presídio, muitos filhos de crentes. E aonde que está errado? Onde deu errado? Eu vou falar uma coisa muito séria. Quando nós estamos nesse ministério Desperta Débora, nós aprendemos uma coisa: a priorizar a oração pelos nossos filhos. Porque nós geramos filhos no ventre, filhos no coração, filhos adotivos, mas nós geramos. E às vezes nós não priorizamos esses filhos, porque nós somos muito ocupadas. Nós mulheres temos ocupações demais da conta. Nós fazemos coisas que nem é para nós fazermos, mas nós queremos fazer. Nós buscamos interesses que não nos pertencem. E o Senhor diz: faça apenas uma coisa. O primeiro ministério que a mulher tem na sua vida é a sua casa, é a sua família. E às vezes nós estamos perdendo a nossa família no muito fazer, no muito agir, e nós queremos ser grandes empresárias. Não é nada de errado nisso, só que nós temos que priorizar os nossos filhos, porque o próprio Jesus, ele foi prioridade para Maria. Ele cuidou, mesmo ela sabendo que lá na frente ele iria à cruz, né? Imagine quando aquela mulher viu seu filho amado na cruz por redenção de todos, e ela não pôde fazer nada, mas ela priorizou o cuidado dele, assim como os demais filhos que ela teve. Então nós temos que pensar. E outra pergunta que eu quero deixar para você: quando o seu filho pede atenção, o que você faz? A Bel falou muito sério essa questão do amiguinho imaginário. Existem amiguinhos imaginários em todas as idades, adolescente, jovem, até adultos, né? Agora tem casamentos com bonecos. Existem coisas terríveis acontecendo em nosso meio. Mas por quê? Porque nós não priorizamos o reino. Nós nos esquecemos de quem somos. Quem você é no reino? Será que você é apenas mais uma na multidão? Ou será que você vai fazer o que nós falamos todos os dias? Eu gosto muito do Salmo 127, que diz assim, e a gente lê muito isso, e eu vou ler para você. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá, enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nós queremos filhos abençoados? Amém. Oremos. Queremos a nossa casa servindo ao Senhor? Oremos. Queremos servir ao Senhor de verdade? Oremos. Em tudo nós devemos orar. E nessa noite eu quero falar para você a importância da oração e o milagre. Há 1 ano e 7 meses atrás, eu vivenciei uma situação muito difícil. Estava trabalhando e a ligação me veio assim repentinamente do meu filho acidentado. Imediatamente eu parei e falei: meu Deus, mas nós temos uma rede de mulheres que oram. Eu conectei uma irmã só e ela pipocou no reino, e o Senhor começou a trabalhar. Naquele dia eu fiquei pensando: Senhor, mas nós oramos, nós pedimos para o Senhor abençoar a vida dos nossos filhos, eu peço que o Senhor guarde a vida deles. Por que
isso me veio. Mas aí, essa foi a pergunta, e o Senhor me fez calar. E de lá para cá, tanto eu e meu esposo, temos cercado em lugares, o Senhor tem nos permitido ir em lugares, e o Senhor é tão bom que aonde nós vamos, nós podemos falar da misericórdia do Senhor. Nós podemos falar até para aqueles médicos o quanto Deus é bom. E o milagre que o Senhor fez, um deles essa semana, falou assim: olha rapaz, eu estou admirado, você é um milagre. A medicina, ela não crê em milagres, porque eles se acham o próprio Deus. Só que Deus, ele é fantástico. Ele permite que o homem vá no lamaçal, que ele se arrebente todo, e permite que o homem use todos o conhecimento para remendar, restaurar, mas o fôlego de vida está nas mãos do Senhor. Por isso que nós devemos declarar: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. E quando nós pegamos uma flecha e nós lançamos e falamos: Senhor, aí está a flecha do Senhor, aí está o meu filho, que o Senhor faça dele um instrumento nas tuas mãos. Nós temos que dar liberdade aos nossos filhos para servir ao Senhor, porque quando nós oprimimos, nós estamos colocando sobre ele um jugo, e o próprio Senhor diz que: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave. Então o nosso jugo não pode ser pesado sobre a vida dos nossos filhos, porque como é que eles vão crer em milagres se nós muitas vezes não cremos? Nós muitas vezes não declaramos a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Quando nós levantamos, como acho que foi a pastora Sônia, foi a Mel, nós devemos, antes de mais nada, declarar a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Eu fiquei muito tempo pensando na mensagem que eu ouvi aqui, da pastora Nancy, sobre a questão dos nossos filhos. E nós, mães, jovens, temos que aprender com as mais experientes. Esse ministério nos proporciona isso, ouvirmos, assim como está em Tito, onde a mulher mais velha ensina a mulher mais jovem, e a mulher mais jovem tem que ter discernimento, não, ela tem que ter humildade de entender e ouvir, porque às vezes a gente vai falar uma coisa para uma mais jovem, ela acha que nós queremos nos intrometer, só que a mulher mais madura, ela é mais experiente, ela vai nos ensinar, e a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar a face do Senhor, para que quando o dia mau chegar na sua casa, você não se descabele. Você busca ao Senhor. Você possa imaginar que o dia mau, ele não é só o dia que falta o arroz. O dia mau é quando a chuva vem, leva tudo. O dia mau é quando a doença vem e você não sabe a quem recorrer. Mas, mesmo quando o dia mau chega, o Senhor, ele não desiste. Nunca desistiu de você. Você desiste no meio da caminhada porque você fica pensando: e agora, o que será de mim? Eu conheci uma mulher que, no diagnóstico de câncer, ela louvou ao Senhor. E ela falava assim para mim: o que farei agora? Não poderei mais louvar ao Senhor. Quando ela partiu, eu fiquei assim, admirado com a posição dela de gratidão. Ela era uma capelã e não tinha filhos, mas ela louvava o Senhor. Então ela morreu com as mãos estendidas. E os meus colegas não entenderam, mas ela louvou o Senhor, porque ela partiu para o Pai. Nós temos que entender que o milagre, ele vem em nossas vidas para testemunharmos. Eu creio que você, assim como eu, tem tido milagres na sua casa. E muitas vezes nós nos calamos. A Bíblia diz que nós não devemos nos calar. Paulo diz que em tempo e fora de tempo nós temos que falar, declarar. Será que nós declaramos para nosso amigo, nosso vizinho, que o Senhor Jesus ainda cura, liberta, salva e leva o homem para o céu?
Às vezes nós nos esquecemos desse detalhe importante. Nos esquecemos porque não buscamos, nos esquecemos porque não paramos para ouvir e nos esquecemos porque trancamos a nossa boca. E quando fechamos a nossa boca, o diabo ele fala e ele confronta. Naquele hospital, eu fui confrontada várias vezes em ver meu filho daquele estado. Mas o Senhor, Ele nunca me disse ao contrário. O Senhor disse que Ele está ali por algum propósito. E até uma mulher falou para mim, você não é Débora? Onde está a sua fé? Onde está o seu Deus? Eu falei, o meu Deus continua no mesmo lugar. E o meu filho está ali por um propósito. Mas eu quero dizer para você, o propósito do Senhor é para que o nome dele seja edificado. Uns dias antes de acontecer o acidente, Rafael estava indo trabalhar correndo. Falei, volta aqui, mocinho, vamos tomar café. Não, eu tenho pressa. Eu falei, para, tome seu café, fique aqui um pouquinho, depois você vai trabalhar. Não, estou com pressa. Eu falei, para, priorize outras coisas. Aí nós tomamos um café juntos e ele saiu naquela pressa. Aí eu falei, Senhor, será que até quando esse menino vai ficar nessa correria toda? E nós orando. E quando aconteceu esse acidente, o Senhor falou comigo, agora eu vou trabalhar. Ele vai trabalhar naquilo que você tem orado. O que é que você tem orado? O que é que você tem buscado? Você tem orado para que seu filho se converta de todo o coração? Lá em Pedro diz que a mulher ela tem que ficar de boca fechada, né, para que seu marido seja convertido. Que as atitudes da sua mulher seja transformador na vida do seu marido. E para nós mulheres, ficar de boca fechada é um problema sério, né? Nós falamos, meu marido fala assim, calada. Porque às vezes nós falamos demais, não é verdade? E a Bíblia diz que não é no muito falar, não é no muito agir. Nós temos que, lá em Lamentações, diz que é o silêncio, é no silêncio que o Senhor trabalha. E é no silêncio que o Senhor tem operado a cura, é no silêncio que o Senhor tem dado o seu milagre. E eu peço a você, não esconda o milagre que o Senhor tem feito. É pequenininho? Não tem problema. Testemunhe, fale. Aquele seu testemunho vai edificar outras vidas. Naquele hospital, o testemunho do Rafael até hoje tem edificado vidas. Tem uma médica que ela chama Rafaela e ela era afastada dos caminhos do Senhor, mas sempre que ela nos vê, ela lembra de como ele estava e como ele está hoje. E ela mesma fala, você é um milagre de Deus. Então nós cremos no milagre. Eu gostaria que o Rafael falasse deste milagre, mas eu quero deixar para você só uma pergunta. Você já orou pelo seu filho hoje? Você já realmente declarou toda sorte de bênçãos celestiais sobre a vida do seu filho, da sua casa? Porque quando nós fazemos isso, o Senhor, Ele toma providência, Ele faz. Mas temos que ter posição. A nossa posição com o Senhor é que vai mudar a história. Quando nós nos colocamos na posição de mãe, de serva, de Débora, porque Débora ouviu, né? Vá lá, Débora, faça. Mas ela também podia não fazer, mas ela foi obediente. O Senhor Jesus foi à cruz. Ele poderia também não ir. Eu, no lugar dele, não iria. Mas ele foi, por obediência ao quê? Ao Pai. Você tem sido obediente ao Pai? Ou você tem simplesmente ouvido e feito o ouvido de mercador? Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. O amanhã é daqui a 1 minuto. A Bíblia fala muito do hoje. Viva hoje. Porque o amanhã você não sabe se vai dar um tchau para o seu filho, se você vai abraçar alguém que você ama. O amanhã não existe. Porque o amanhã é daqui a pouquinho. Já é amanhã.
Então, vivo hoje, mas vivo hoje com louvor, com gratidão, com amor e, sobretudo, vá para a casa do Senhor, leve seu filho. Esses dias eu vi uma mãe despedindo as crianças para a igreja e ela mesma voltando para trás. A Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como é que eu vou servir ao Senhor se eu não estou na casa do Senhor? Se eu levo meu filho e fico para trás? Não tem como. A Bela disse que nós temos que ser exemplo, nós temos que ser testemunhas. O testemunho de Jeová, eles trabalham de 2 em 2 e eles são fiéis ali naquilo que eles são ensinados. Nós somos fiéis ao Senhor em tudo que temos aprendido aqui neste lugar? Ou será que ouvimos e ficamos de boca calada? Nós, como Déboras, falamos bastante e declaramos todos os dias. E eu não canso de falar para as Déboras: a oração do justo muito pode seus efeitos. Ore. Você quer milagres? Ore. Não espere o milagre acontecer amanhã. Hoje. Lembra de ontem? Né? Deus, ele fala conosco o tempo todo. E através da palavra dele é que nós vamos ver a revelação daquilo que ele tem para as nossas vidas. E agora, meu amigo, meu filho, vai falar exatamente aquilo que Deus tem feito. E tem coisas que só depois do tempo é que eu fiquei sabendo o que aconteceu naquele hospital. Vou falar uma coisa para vocês, mães. Meu marido fala isso, que cadeia é o lugar onde filho chora e mãe não vê. Hospital também é um lugar onde se reza, se ora, se chora muito. É onde mãe fica doente, às vezes o filho não vai. É onde a gente vê os milagres acontecendo. É um lugar onde a mãe leva o filho e lá deixa nas mãos dos outros e não vê o que acontece na calada da noite. É na calada da noite que o Senhor opera milagres. Então, se você quer milagre, quer viver o milagre de Deus, quer ver o bom de Deus, não se esqueça, você pode fazer isso na sua casa, pode ir no Boldrini, pode onde você quiser, onde o Senhor te levar, mas não fique calado. Declare a palavra do Senhor àqueles que precisam e com certeza você vai colher bênçãos do Senhor. Mas para essas bênçãos chegar, muitas lutas passaremos, mas sem lutas não há vitórias. Amém? Deixa eu ver uma água aqui, né? Você não quer não? Acho que dá. Graça e paz, queridas Déboras. É um privilégio estar aqui mais uma vez. Algumas aqui talvez não também me conhecem. Eu trabalho mais nos bastidores, né? Tenho acompanhado minha mãe já fazem algum tempo. E de lá para cá, o trabalho das Déboras tomou um significado muito mais importante, né? Então minha mãe acabou dando um spoiler aí do que eu ia contar, mas nada do que a pessoa em si ela contando. Então há 1 ano e 7 meses, 23 de julho, eu estava, como mais uma vez trabalhei até mais tarde, e aí meu chefe me liga e falou assim: cara, eu preciso que você vá atender de novo outra filial, a mesma que você estava, de sexta para sábado, e eu quero que você vá lá. Eu falei, bom, vamos lá. 9 e pouco da noite, peguei meu carro, né? Faço minha oração, peguei o carro e eu ainda fiquei incomodado, né? A gente mora ali próximo da Avenida do Viracopos, ela tem uma fama Estrada da Morte. Eu nunca gosto de dirigir por ali. Então, peguei meu carro, mas eu estava incomodado. Eu falei assim, de novo. E foi. E às vezes a nossa vida ela é decidida por instantes, né? E me perguntam, Rafa, o que você lembra do acidente?
Eu tenho aquela memória de eu estava indo no meu Celta, 2 portas, eu sei que eu estava indo. No que eu olhei, de um lado eu vi um ponto de ônibus, do outro lado eu vi uma luz e eu apaguei. Foi simples assim, não vi nada. Quando eu tenho uma lembrança de quando eu acordei, acho que não combinamos, mas eu tinha um pendrive para mostrar imagens chocantes do acidente, mas ficaria para uma próxima vez, né? Mas eu tenho gravado um vídeo, vou tentar fazer uma simulação. Então imagine o seguinte, eu estava vindo a quase 80, 90 por hora, tem um anel viário para você pegar Magalhães Teixeira, e essa rodovia ela não tem uma divisória, não tem um paredão igual as outras. Então ali tá muito movimentado e ali o pessoal é tudo falando português bem claro, vida louca. É assim, dirijo, já passei por... Dá para contar vários testemunhos aqui só dos livramentos que eu tive de trânsito, né? Anguera, Bandeirantes, Fernão Dias, para Minas, dirigi à noite, na chuva, e um carro veio na outra mão, em alta velocidade. Eu não sei o que ele tentou fazer, a perícia tentou identificar, mas ele estava alterado, alcoolizado. No que ele fez, no que eu estava indo, ele veio provavelmente do acostamento, ele achou que ele ia me cortar, ia fazer a ultrapassagem do outro lado. Ele me acerta com tudo na minha porta. No que ele me acerta com tudo, eu não tenho proteção, né? E no que ele me acerta, ele estava praticamente 100 por hora. Eu levo uma pancada, o carro perde o controle, ele acerta em tudo, o guarda-reio, que é aquelas estruturas. E aí já começa o milagre ali. Já começa a mão de Deus ali. Por quê? Eu bati no primeiro guarda-reio, não tem guarda-reio proteção, tem bem pertinho dessa saída. Se eu não tivesse batido ali, meu carro teria descido a ribanceira. No que ele me acerta e o meu carro bate com tudo, tem um vídeo mostrando, ele para no meio ali da rodovia. E a pancada foi muito forte, um paro contra o Celta. E ele estava alcoolizado, né? Ele estava alcoolizado, ele foi para uma festinha, voltou, coisas que a gente ficou sabendo depois. Ele estava dentro do carro e tinha uma criança, sem cinto, sem cadeirinha. E Deus foi tão, assim, impressionante com ele, porque quando ele bate a pancada, ele quebra as pernas, a menininha atrás, ela vai com tudo no banco, ela poderia ter, por isso que a importância do cinto, a criança bateu com tudo, batendo com força no banco, ela quebra os bracinhos e perfura o baço, e ele fica lá. Todo mundo se reúne, várias pessoas, né, param ali, né, sábado à noite, param todo mundo ali, e todo mundo estava preocupado com o carro, com a menininha. Por quê? Meu carro começa a pegar fogo. Meu carro começa a pegar fogo. E aí, Deus tira uma pessoa dali. Sai dali e vai procurar pessoa para atender. Todo mundo preocupado com aquilo ali. Quando você tem um acidente, primeiro você tem que ver como está a situação, procurar ajuda. Não tenta fazer, estavam tentando resgatar a menina. Não façam isso. Não tem como resgatar dentro da situação. Você tem que mobilizar. Ele chama e esse rapaz sai e ele conhece um bombeiro que estava de folga ali próximo. E a gente ficou sabendo isso depois. Eu conheci o anjo que Deus enviou para fazer os primeiros socorros. E aí ele estava lá na festa de família e eu falei assim, Walter, cara, aconteceu um acidente lá, você precisa ir socorrer. Ele falou assim, não, eu não vou sair daqui. Aí ele ouve uma voz. Vai, alto e claro, mais de uma vez. E aí ele ficou assim, espantado, porque não tinha ninguém perto dele.
Ele sai correndo, vai pro carro, olha o carro pegando fogo, ele apaga o incêndio, quebra as portas, tenta verificar como é que eu tava. Aí eu sei que eu acordei e ele tava apagando um incêndio, eu tava desesperado no carro. E é interessante que assim, a gente ouve as coisas e no momento que a gente está passando necessidade, passa o nosso pior, eu falo que assim, eu esqueci do Salmo 90, né? Eu entrei em desespero. Mas, naquela situação que eu não via como socorrer, eu só pedi, Deus, socorro. Eu tinha uma dor insuportável, eu via o céu tudo preto, eu não conseguia fazer nada, eu comecei depois, eu apaguei e ouvi uma pessoa falando comigo. Falei assim, será que eu morri? Parece filme? Não sei, entrei em desespero, eu não tinha como fazer nada. O cheiro, a dor, eu não consigo ainda descrever para vocês como que era essa dor. E aí ele faz o socorro, liga para meus pais, imagina, eu deixei minha mãe, levei para minha mãe, eu era o Uber 2, que meu pai é oficial. Eu sou o Uber 2 da minha mãe ainda não dirige, tem carta, mas não dirige. Então eu levei ela para a Unicamp, depois eu voltei, isso era umas 7 e pouco, estava lá em casa, e ela ouve, então você imagina o desespero. A gente sabe que hoje está tendo muito silêncio com trotes, inclusive até com inteligência artificial, isso é um recado, né? Isso já até aproveito para falar que combine uma palavra-chave entre vocês, tá? Não acreditem em tantas mensagens, pessoas dando golpes aí, tá? Então vocês têm que ter um protocolo entre família, porque qualquer um pode ligar e falar assim, socorri. Tem até memes, né? Tem até vídeos engraçados, inclusive, falando disso. E nessa situação toda, minha mãe recebe a ligação, ela acha que é trote, desesperada, liga pro meu pai. Meu pai não tinha atendido, aí começou a ligar para todo mundo, começou a entrar em desespero e tudo mais. Aí teve uma amiga nossa que atendeu a ligação, depois meu pai atendeu, eles foram pro local e confirmaram que realmente tinha acontecido. Então você imagina o desespero da minha mãe. Enquanto isso, eles quebram o carro, as portas, me imobilizam, colocam no carro da ambulância, eu todo ensanguentado, entre as ferragens. Mas foi tão impressionante porque assim, o meu carro ele achatou. Ele levou, ele foi, entrou, o motor entrou debaixo do guarda-reio, então ele amassou. Por isso que ele pegou fogo. A pancada foi muito grande. E eu fiquei assim, do volante. Mas minhas pernas por baixo, a pressão. Então assim, foi muito pouco de ser esmagado também. Então assim, é tantos detalhes que eu enfatizo esses detalhes, porque eu só vi isso depois. Eu só fui entender isso depois. E aí me levou para o pronto-socorro. Chegou lá, minha mãe socorre toda desesperada, e aquela coisa toda. E aí o pessoal, não mãe, a doutora Rafa estava, não, eu vou cuidar do seu Rafa, ele está numa situação muito grave, né? Ele delirou o tempo todo, vindo para cá, perdeu muito sangue, e a gente vai tentar imobilizar. Então as primeiras horas, cirurgias, foram tensas. Eu lembro de ter visto minha mãe. Eu falei, mãe, eu não sei o que aconteceu. Eu estava dirigindo, eu apaguei. E eu estava sedado já. Eu lembro de acordado no UTI. E aí eu já falei, não, você tá bem, agora você não corre risco de morte. E eu apago de novo, eu sei que eu estava na sala. Aí depois vi meus pais. E aí o primeiro choque, o doutor ter conversado comigo, estava todo imobilizado. Então o que aconteceu? Eu tive fraturas no pescoço, vamos começar por aí. Depois de todo o milagre, eu tive uma imobilização no pescoço, eu quebrei o C1, C2 e C3, são os órgãos, os ossos que ficam aqui atrás. Por isso aqui, eu não fiquei tetraplégico. Eu poderia ter quebrado a cabeça e morrido na hora, porque a pancada foi muito forte. Mas ele não deixou. Não é com isso, mas ele deixou a lesão. Então eu quebrei 3 ossos do pescoço, fiquei com praticamente todo o processo do hospital imobilizado. Eu quebrei o lado esquerdo, né? Então eu quebrei aqui, esse lado aqui. Eu estaria mostrando as imagens, mas depois eu mostro para vocês. Então eu tenho uma armadura aqui, um haste de ferro aqui, imobilizado.
E eu tenho na perna também uma outra haste. Então eu fiz 5 cirurgias. Eu fiz uma cirurgia grande para imobilizar, para deixar eu... Tenho um risco de morte. Coloquei uma haste aqui fora. E essa foi a primeira cirurgia, foi um primeiro choque. Coloquei um colocar cervical e eu fiquei naquela desespero. E o médico que eu lembro do UTI, ele falou assim, olha, então, eu não sei. Eu falei assim, doutor, eu não sinto nada. Eu sinto dor, eu não sinto meu lado esquerdo. Mal senti o lado direito. Sei que meus pais estavam lá, já tinham atendido, e aí eu começo o meu choque. Aí eu caio na realidade do que estava acontecendo comigo. Aí eu começo a chorar, fiquei bravo. E eu já contei isso mais de uma vez. Eu entro em desespero e começo, Deus, por quê? O que eu fiz para merecer isso? Sei que não ter sido talvez um bom filho, mas qual é a justificativa para eu ter feito tudo isso? O que eu fiz de tão errado? Por quê? E eu começava a brigar. E comecei num ciclo de domingo até quarta-feira, 3, 4 dias. Eu desafiei Deus. Eu briguei com Ele. Eu falei assim, não, você já me fez tantos e tantos livramentos, por que eu tenho estado nessa situação? Sabe? Eu falei assim, para Deus, por que você não deixou eu morrer? Eu não quero ficar paraplégico. Eu não quero ficar nessa cama. Eu não admito. Eu não quero. E eu fiquei orando silenciosamente enquanto começava as doses. E Deus tem uma forma misteriosa, né? Diferente de tratar. Quando ele escolhe, eu falo que ele escolhe algumas pessoas para ter desafios. Eu ouvi uma frase de um colega meu depois, que falou assim, Deus dá grandes batalhas para os melhores escolhidos. Aí eu falei assim, Deus só pode estar de brincadeira comigo, porque não é possível. Não é possível um negócio desse. Tantas dificuldades, tantas coisas que poderia estar acontecendo comigo, tem que acontecer isso. Né? E eu comecei a orar, e aí começou a minha luta. Eu não conseguia comer, estava tudo travado, tinha aquela dor. Deus começa a trabalhar no meu orgulho ali. É uma sensação assim, de você ficar no hospital imobilizado, você não tendo enfermeiras lá para dar banho em você, dar comida. É uma sensação horrível. Quebra o seu orgulho. Quebra. Então, Deus começa o trabalhar dele ali, no hospital. E eu bravo, eu não conseguia comer. Eu já não tinha forças, eu só vivia à base de morfina, tramadol, ciclopentazepina, são remédios fortíssimos, de escala, né? E só me furavam, e eu gritava de dor, virei até o paciente chorava muito. Era muito dor, muito forte a dor. E era no pescoço, braço e perna. E aquele desespero de eu estar ali e falar assim, Deus, por quê? Fala comigo, mas eu quero que você fale comigo aqui, ó, tete a tete. Se realmente o Senhor é Deus na minha vida, eu quero que você me fale, porque eu não admito estar desse jeito. E aí eu fiquei passando os primeiros dias, aquela agonia, aquela coisa, todo mundo desesperado, os meus pais, passando notícias, reunindo as ervas, eu estava naquele desespero. Eu estou simpatizando esses primeiros momentos que eu vou passar uma informação bem importante do que foi, para eu entender o que é o processo. E aí, na quarta para quinta-feira, Deus traz uma pessoa, uma senhorinha de cabelo branco, toda de branco. Eu não sei se era um anjo, não. E aí Deus põe uma pessoa e fala assim, você não queria que eu levantasse alguém? Eu trouxe. Por que você está chorando, meu filho? Quantas vezes eu te livrei? Quantas vezes eu te livrei? Eu não te livrei agora, eu te livrei da morte. E não do acidente. Porque eu quero que você passe um processo muito doloroso. Tenho lições para te dar. Por quê? E aí eu começo a discutir.
e tal. E ela começa a falar, começa algumas coisas confirmando aquilo. E aí eu começo a chorar. Eu reconheço, né, que era Deus e foi uma presença assim sobrenatural ali dentro. Eu sinto o poder, eu não sentia. Meu corpo estava todo chapado, né, de remédio, mas eu sentia a presença lá. E aí eu caí em choro, eu caí em reconhecer, pedindo perdão. Eu vou assim, você vai confiar em mim, porque eu vou te usar. Você vai passar por esse processo e eu vou estar com você. Muitas pessoas vão saber que sou eu. E aí ela começa a fazer uma oração em cima e me deixa a leitura de Josué 9. Josué 9, no calor do momento, ele desafia Deus e ele fala: não te mandei eu, seja forte e corajoso, que eu estarei contigo em todo tempo. E aí ela faz uma oração e eu já tinha tomado já minha outra dose de morfina, né? Já tá cansado de tomar remédio. Eu apago. E aí foi impressionante que quando eu levantei, quando eu acordei, tinha o médico mexendo no meu pé. Eu senti. A sensibilidade voltou todinha. No pé. E já começa aí. Então Deus começou a trabalhar. Primeiro para mostrar que ele faz o que ele quiser. Não adianta eu reclamar, não adianta fazer. E ele começa a quebrar o orgulho. Às vezes eu até falo, né? A gente fica cantando algumas coisas, né? De quebrar o orgulho, deixa ele fazer do jeito que ele quiser. E aí ele tem um jeito diferente de fazer as coisas. De mostrar pra gente que ele está no controle. E a nossa soberba às vezes não deixa. E ali eu tive aquele, vamos dizer, aquele reencontro com ele. De ele mostrar pra mim que ele estava na situação. Eu falo assim, depois, acho que foi na sexta-feira, eu falei assim: mãe, eu quero ver o vídeo. Eu quero ver o vídeo. Que gravaram, né? Horrível a filmagem. Meu Deus do céu. Se vocês querem fazer gravação, tem que fazer um negócio direito, né? E aí, fizeram à noite, assim, eu vi. Eu fiquei, assim, abismado. Aí eu vi, agora sim. Ele pôs a mão. Para me proteger ali. Mas ele tinha que mostrar para mim que ele estava no controle. Muitas vezes eu ficava no automático e ele tinha coisas e eu só vivia para trabalhar, correr, tudo mais. Eu tinha alguns tempos. E aí começou aquele meu processo de agora eu vou correr um pouquinho com a história, né? E começa aquela minha luta, eu comecei a fazer, então eu fiz 5 cirurgias. Fazia praticamente uma por semana. Então eu fiz depois na perna, um mate gigante na perna, pino. Depois eu fiz a segunda, depois a terceira, abri de novo, ajustou o pino. A quarta cirurgia foi um presente do meu aniversário. Eu entrei em choro de novo, porque já estava mais de 20 dias no hospital. Desesperado, falei assim: não quero fazer cirurgia. Não quero. E aí o doutor-chefe chegou, saiu da sala e falou assim, me parabenizou, falou assim: meu amigo, o que você tá reclamando por quê? Eu saí da minha sala a trazer a cirurgia para vir aqui para saber por quê. Se recomponha. Porque se não fizer a cirurgia comigo agora, eu vou voltar aqui, eu vou quebrar o seu osso e vou fazer a cirurgia de novo. Aí vai ficar pior. Aí você vai demorar mais tempo para sair. Aí eu engulo o choro, né? Não tinha o que fazer. E, né, aí depois combinei com a minha mãe, assim, a gente ter um agradecimento, fizemos um bolo, né, fizemos uma confraternização para as enfermeiras, porque elas são guerreiras, tem que aturar, apesar que eu fui um paciente bonzinho, eu só chorava, mas eu dava um pouco de trabalho, né, dei muito trabalho ali, pelos cuidados e tudo mais, mas em nenhum momento assim fui soberbo, de não saber a minha posição ali, eu sempre fui grato pelo atendimento delas, porque minha mãe também é da área, né? Então não tinha como eu ser ingrata em relação a isso. Então teve assim, se eu fosse contar detalhes do hospital, eu demoraria mais tempo. Mas imagina, passar o orgulho
você quebrar o seu orgulho, a sua prepotência, você tem que ser mulher. Eu vi umas enfermeiras lá, aquele marmanjão lá, todo quebrado, tendo que me limpar. Eu não fazia as necessidades, nem a unha, né? Então eu tinha que ter um soro. É horrível, horrível. Né? Depois, com o tempo, eu comecei também a comer já o pescoço já estava mais ou menos, então eu levantava um pouquinho, aí eu tentava levantar comida, depois foi papinha, depois foi comida, e fiz a ressonância magnética, eu sento naquele tubo, e dá um desespero. O médico falou assim, olha, eu acho que já falaram isso para você, eu não sou de acreditar, mas realmente existe alguém lá em cima, porque, cara, eu tô olhando assim, a sua ressonância do seu pescoço, primeiro que você devia ter quebrado, você não tá aqui, né? E segundo, você tá aqui e você só quebrou isso. Só quebrou isso. Você podia estar paraplégico, tetraplégico. Você não tinha movimento do pescoço para baixo. E aí faz o médico que fez... Todos os médicos foram assim, excepcionais da Unicamp. Mas a 4ª cirurgia foi um médico renomado, Dr. Andrei, estava num congresso, e aí ele falou assim, não, esse cara eu vou atender, deixa ele lá comigo, vocês estão aqui, mas eu vou ler de perto. Olhou, ele foi lá, me conheceu, conversou comigo, falou assim, pode ficar tranquilo que eu vou operar você. Estava tudo inflamado aqui no pescoço, fez a cirurgia e eu lembro de ter acordado grog, né? Que toda vez eu entrava em desespero, porque eu não me conformava que eu estava ali, né? Meu subconsciente lutando com aquilo ali. E aí eu senti pela primeira vez meu pescoço. Eu chorava. E aí foi um processo doloroso também, porque tinha um fiozinho aqui atrás que ficava drenando, dava desespero, né? Saindo sangue da sua cabeça, aí numa caixinha e tudo mais. Então você entra em desespero. E fiz a última cirurgia, 36 dias dentro daquele hospital. Eu definhei naquele hospital, perdi mais de 12 quilos. Horrível. E eu não sentia minhas pernas, o braço, não tinha força pra nada. As enfermeiras foram legais que elas juntaram e me deram um banho de chuveiro. Colocaram na cadeira de roda, eu já conseguia ter mais ou menos, já conseguia sentir, eu tinha sensibilidade, mas eu não tinha força. É interessante que o corpo humano é uma máquina, né? Então se a gente não se exercitar, a gente atrofia. E aí saímos do hospital, né? Passamos pelo local do acidente, fortes emoções. Chego em casa também, fortes emoções. De estar grato, de estar lá. E aí começa a minha luta. E eu fiquei quase 2 meses de cadeira de roda, indo para as fisioterapias para poder me reabilitar. Depois eu passei para o andador. Depois para as duas muletas, uma muleta, e começava a luta. Fisioterapia, 2 dias, fazia em casa, aquelas dores, e tinha que pedir ajuda sempre, que eu não conseguia ir no banheiro às vezes sozinho. No primeiro mês foi horrível, porque parecia um velho que não tinha força pra nada, usava fralda, fazia 2 às vezes na cama, sabe? E aquela coisa, eu falei assim, Deus, ainda acho que vai ter muito tempo ainda, né? A lição que eu ainda vou passar vai ser grande ainda. Então, eu falava ainda, né? Mesmo assim, eu falava assim, Deus, até quando? Aí passou meses, 6 meses, já estava andando já de muleta, já estava indo, já tinha até reencontrado com colegas de trabalho, estava na luta, indo para a igreja, né, com aquela dificuldade. E aí teve um culto específico, né, que Deus usou o pastor, a igreja onde eu estou indo agora, em Nazaré, ele falou assim, agora, e falando das questões das dificuldades, nossa, minha perna dormiu agora, falando das dificuldades e tudo mais, e tudo aquilo ali falando que eu tinha que me aquietar e tudo mais, e aí teve uma hora que ele falou assim, olha, eu quero usar você, quero usar os seus dons e talentos agora.
mas do jeito que você tá. Eu falei, não, possível, não tô aguentando nem ficar de pé direito, tendo todos os meus problemas, não, eu quero te usar naquilo que você gosta, que você sabe. E eu fiquei incomodado. Mais de uma vez, eu fui em outro lugar, em outra igreja, a mesma coisa, eu falei assim, não, Deus, aí também não, aí já passei tô passando por tudo isso, e ainda tem mais isso. Então eu comecei a me esforçar, voltei a estudar, né? Gosto muito, né? De estudar. Na verdade eu preciso estudar, não é que eu gosto não. Mas tem algumas coisas que têm área de interesse, então eu voltei a estudar, me matriculei numa faculdade, estou fazendo faculdade à distância, informática, mas ele me incomodou muito com essa questão. Eu vou tirar fotos, às vezes eu tirava uma foto ou outra, um vídeo ou outra, e Deus me incomodou. Eu falei assim, tá bom, Deus, então assim, eu não tenho condições, estou afastado, necesse. Estou recebendo um salário, graças a Deus meus pais têm me ajudado em tudo, né? Eu não consigo nem expressar. Se eu começo a expressar, a tentar expressar a gratidão que eu tenho, eu fico emocionado toda vez. Mas eles já sabem disso. E aí eu começo a esse esforço, assim, tá bom, eu vou estudar, mas eu quero fazer o melhor, eu não gosto de fazer de qualquer jeito. Então eu comecei a estudar, tal, ajudar algumas coisas na igreja, tirar umas fotinhas lá de cadeira de rodas, de bengala, de muleta. E aí eu depois acompanhando minha mãe de longe nas Déboras, aí também fiquei incomodado com as Déboras, assim, mãe, vamos sentar aqui. Aí eu falei assim, agora eu vou ajudar as Déboras também. Aí eu falei, não, vamos mudar o negócio. Falei com ela, falei assim, tá tudo bagunçado, cada um faz de um jeito em Campinas. Aí eu falei, não, vou fazer uma padronização de imagem. Os cultos quando eu conseguir nos cultos, eu vou conseguir tirar foto, fazer um vídeo. Então eu falei assim, então eu vou fazer um compromisso com as Déboras de retribuir para ele primeiro e para elas também, né? E eu esqueci de falar, mas deveria ter sido importante. Toda vez que eu vou no lugar, eu tenho que agradecer muito a todas vocês, tá? As orações, porque antes eu acompanhava minha mãe no trabalho e ela falou assim, é importante orar pelo filho e tudo mais, mas uma coisa, quando você passa por isso, você sente, é diferente quando você tem, e eu ganhei tantas mães, antes eu não dava tanta importância assim pro trabalho. E eu comecei a ganhar várias mães, né? Várias e várias mães. E acho que mais de uma vez nos lugares onde eu vou, e eu já fui em vários lugares já, né? Várias igrejas aqui em Campinas, Limeira, Sumaré. Já fui em São Paulo, mas não depois do acidente, né? Ainda não tive condições de ir lá. E tenho que agradecer muito as orações, porque são muitas mães, né? Quando muitas mães oram pelos filhos, o negócio fica diferente. O poder de uma mãe orando é surreal. É surreal. Uma não, várias. Quando várias se juntam, então eu percebi isso, senti isso. E muitas já conversaram comigo, as líderes, eu não tenho acesso a todas, mas as líderes, a Isabel aqui, e Silvana, a Andréia, até lá em Limeira, até lá em Sumaré, então são várias. São Paulo mesmo. Então eu tenho uma gratidão assim, muito grande pelo trabalho das Déboras, né? E continuando, eu falei assim, não, vamos fazer o trabalho, vou me esforçar. Então eu pego muito no pé da minha mãe, até da Zé, falei, não, vamos fazer o bonitinho aqui para analisar. Sou um pouco devagar, né? Tô ganhando força de novo, conseguindo fazer as coisas rápido, então eu tenho me dedicado a ajudar. Ainda sei que é pouco, mas aqui, lá, e foi nesse processo. Tem um outro testemunho também, eu comecei a participar. Tem um outro projeto que meus pais estavam participando e eu senti incomodado também. Esse negócio de que Deus me incomodando com as coisas é um problema, porque assim, além de ele me lembrar sempre de Josué 9, que não adianta, eu choro e peço força para ele, para eu continuar nessa caminhada, porque vocês não têm noção. Só quem passou, quem se lesionou, quem teve uma fratura na perna, tem uma noção. Imagina perna, braço e pescoço.
Fora que eu tive uma lesão no labirinto, eu tinha tonturas e tinha um problema de audição também, muito pouco. E aí eu fiz um propósito também de participar. Eu estou há 6 meses participando de um projeto que chama Café com Alegria. É um projeto aqui lá na região do Ouro Verde, que irmãos se reúnem no hospital, 9h30 da noite, servem café, lanche e oram pelas pessoas. Aí eu falei pro pastor, ele falou assim, olha, tá feio, a parte de divulgação tá feia aqui, eu vou me comprometer. Comprei os equipamentos, todos os equipamentos são eu que comprei. Falei assim, Deus, eu quero fazer um negócio, mas tem que fazer bem feito, né? Não quero fazer de improviso. Então, comprei todos os equipamentos, Deus me deu condições de comprar equipamentos, de tripé, eu levo um monte de coisa. Aquela bolsa ali é curta ainda, tem às vezes que eu levo várias. Você viu o quanto de coisas que eu levo no evento, né? Nos Zebras Days, só tava eu lá de muletinha, eu olhando um tripé aqui e o outro com um tripézinho tirando fotos. E Deus tem me usado para usar como exemplo. Porque ele falou coisas que aconteceram lá naquele hospital, eu começo a entender só depois. Quando Deus falou para me usar e as pessoas iam ver, vocês não têm noção de quantas pessoas me mandam mensagens. Colegas, amigos, outras pessoas, no trabalho mesmo. Já falou assim, cara, posso passar seu contato, redes sociais? O pessoal vai estar me enchendo o saco aqui. Tanta gente manda mensagem, preocupado e tal. E eu recebi muitas mensagens, pessoas preocupadas, se importando, torcendo, muitas orando por mim. E aí eu conto também que algumas dessas mensagens, uma delas em que, algumas, vou falar bem curto, uma falou assim, olha, Rafa, eu não sou de acreditar em Deus, sabe? Mas eu vejo o que aconteceu com você, a sua fé, a determinação, eu vou começar a olhar de mais de perto. Eu não vou dizer que eu acredito, mas parece mesmo que tem uma força, alguém lá em cima olhando por você, porque não é possível. Teve outras pessoas que, além de apoio, orações, teve uma específica assim, Rafa, eu não reclamo de mais nada, cara. Toda vez que eu penso em reclamar, eu lembro do meu amigo Rafa, que tá lá, virou blogueirinho, que todo mês alguma coisa ele posta e vai falando as coisas. Eu não vou reclamar de mais nada, cara. O seu exemplo de fé, determinação, persistência é o que me motiva. Vou começar a olhar mais de perto esses deuses que você fala. E eu não preciso pregar. Eu falo dele. Eu mostro para as pessoas e falo por quê. E às vezes até é chato. Porque toda vez agora eu falo, posto, eu falo assim, gente, ó, esse aí, ó, postei esses dias, né? E eu lá na fisioterapia e tal, postando meus raios-x, né? Faço as setinhas, mostrando as coisas. Falei assim, e aí, qual é a sua desculpa? Eu tô aí na luta e você tá desistindo por quê? Cadê a sua fé? Cadê a sua vontade de fazer as coisas? Não é possível. E eu mandei até no grupo da igreja, participei de um evento agora, 4 dias, mais de 2 horas, 3 horas, Nazareno, lá no bairro, foi puxado, e eu postei depois. Falei assim, qual é a desculpa para você não servir? Vocês me viram andando para cima e para baixo, aí tirando foto, e qual que é a sua desculpa? Para você não fazer as coisas? Queria eu que Deus falasse pra mim assim, não, acabou meu filho, 1 ano e 7 meses já tá bom demais, ó, eu vou virar a chave aqui. E nesse evento também, de novo, ele mandou eu ficar quieto. Porque o processo que ele tinha não acabado ainda. Eu não passei o processo todo. Eu não aprendi ainda tudo. Ele poderia me curar totalmente. Mas não, ele quer que eu passe a dificuldade, tenha tudo isso para ele continuar fazendo o que ele quer que eu faça. Com dores, com dificuldades, para mostrar para as pessoas que ele é Deus, ele faz do jeito dele, e usar eu como exemplo de milagre e do que ele pode fazer. Então, ainda continuo aqui.
na luta, às vezes é muito difícil. Eu não consigo explicar tudo o que foi esse processo, mas é doloroso. Tive vontade muitas vezes de desistir, sabe? Teve dias, bem no começo, que eu falei assim, mãe, eu não quero mais. Eu desisto de tudo, eu não quero mais. Não quero mais. A dor é insuportável. Eu chorava. Não, mas assim, toma um remédio e dorme. Você não sabe o que você está falando. Você tem tudo, estou ajudando vocês aqui, estou ajudando você. E sempre fica martelando. Sempre que eu oro, sempre me martela essa mensagem. E Deus sempre usa pessoas para falar, eu não terminei meu processo ainda com você. É do meu jeito ainda. Você precisa ficar firme. E outro pessoal falou assim, olha, no final da conferência, ele falou assim, olha, eu tô vendo um artista. Agora eu entendi, mas Deus não me mostrou ainda o que você vai fazer. Mas não vai ser mais do jeito que era antes. E falou, continuou confirmando tudo. Nesse evento que eu fui, para eu continuar firme e forte, porque Ele está comigo. Eu tento sempre ensaiar o meu testemunho, mas nunca sai. Nunca sai do jeito que eu quero. Então sempre tem alguma coisa diferente para poder contar. Sempre tem alguma experiência nova que eu preciso contar para vocês. E para finalizar, porque eu já extrapolei meu tempo, acredita, né? E eu agradeço muito a oração de vocês, Déboras, sabe? Eu estou nos bastidores ajudando, minha mãe principalmente, né? E a todas as Déboras aqui, o que precisar que eu puder fazer, né? De imagem, divulgação do trabalho, meu comprometimento. E eu queria de novo agradecer, muito obrigado por todas as orações. A gente às vezes não... a gente vê no relato da Bíblia, os milagres acontecendo, mas quando a gente vê Deus fazendo com você ou perto, o negócio muda. Então eu queria agradecer a oportunidade de novo, Bel, pela oportunidade, né? Dessa vez eu não chorei, segurei firme. Outra vez que eu... Da outra vez em Sumaré eu chorei, mas agora eu estou aprendendo a não chorar, segurar as emoções. Chega, senão eu vou... Gente, ele é lindo, não é? Olha, eu queria que fosse meu filho se podia, né? Mas eu sou filho de direção. Embora meus filhos sejam lindos também, tá? Obrigado, Rafael. Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida. O Rafael estava falando, né, da dor e tal. E eu vivi uma experiência 15 dias atrás. Eu estava indo para a Serra Negra com a minha família, e quando nós chegamos ali na Norte Sul... Não, primeiro eu vou falar o meu erro, tá? Nós entramos no carro, nós estávamos no carro do meu sobrinho, cabe 6 pessoas, então estávamos os 6 lá dentro. E o carro saiu, e eu vi que ninguém pediu a proteção de Deus. Aí eu comecei a orar. No que eu comecei a orar e pedir para Deus nos proteger, a minha cunhada, que chama Isabel também, começou a falar mais alto que eu, sabe? Ela começou a orar e falar mais alto que eu, e na hora eu fiquei com raiva e calei a boca, sabe? Eu falei, poxa, até agora ninguém orou. Agora que eu comecei a orar, ela veio orar mais alto que eu, me atropelando, né? Aí calei. Olha o orgulho, sabe? Eu vi isso como um orgulho. Aí, quando chegamos ali na Norte Sul, meu sobrinho parou no sinal, né? E eu estava de cinto,
puxei meu cinto e abaixei para pegar o fone de ouvido dentro da bolsa, porque a bolsa estava no meu pé. No que eu abaixei, veio um rapaz em alta velocidade, mas deu uma pancada no carro do meu sobrinho e jogou nós para cima de 2 outros carros. E adivinha só quem sofreu isso? Eu, né? hora que nós tomamos aquela pancada, minha coluna travou, uma dor terrível, e eu comecei a chorar, e minhas costas. Aí ligaram lá pro resgate, o resgate falou assim: não deixa ela se mexer, deixa ela ficar na posição que ela tá, né? Aí veio o resgate, me levou pro hospital, aí eu tomei aqueles remédios, né? Tramadol, não sei o que mais, aquelas coisas horrorosas. Mas graças a Deus não aconteceu nada demais. Mas eu tive isso como uma lição, sabe? Porque eu deixei o meu orgulho falar mais alto a hora que ela começou a orar. Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter sentido raiva porque ela começou a orar encarada na minha boca. Era só eu abaixar o meu tom, terminar a minha oração e deixar ela orando, né? Mas eu não, fiquei com raiva. Aí meu marido ficou para mim assim: mas você orou pedindo proteção para Deus. Falei, mas eu também fiz isso, né? Então, sabe, quando o Rafael falou da dor dele, eu imagino a dor que ele sentiu. Deve ter sido terrível mesmo. Porque eu só nessa batidinha chorei de dor, imagine, eu gritava. Mas, gente, é isso. Tá vendo quanto vale a oração de uma mãe? Tá vendo quanto vale a oração das Déboras? Sabe, a nossa união aqui, orando, às vezes a gente pensa, não é nada. Mas é assim, viu? Nós estamos travando uma guerra e nós estamos salvando a vida dos nossos filhos com isso. Eu ia pedir para a Dai cantar mais uma vez, mas como nós já estamos tarde, então parece que os homens já acabaram lá em cima. Então vamos orar e encerrar a nossa reunião. Depois vocês descem aí embaixo, tem um lanchinho lá, um suquinho, uma aguinha para tomar, tá bom? Para não ficar mais muito tarde, tá bom? Sim. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pelos nossos filhos, por tudo que Ele faz por nós. Tá? O Senhor nos guarda. Ele nos guarda. Às vezes, a gente pensa que Deus não está fazendo nada pela gente. Mas Ele está fazendo sim. Sabe, a hora que você para ver, você vê o quanto Deus está fazendo na sua vida. Pai Celestial, damos-te graça, Senhor, por esta noite. Damos-te graça por esse momento, Senhor, que nós estivemos aqui. Pelo testemunho do Rafael, Senhor, que nos mostrou, Senhor, o teu poder, o quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, abençoa cada mãe aqui, Senhor. Que elas possam, Senhor Deus, estar constantemente na tua presença, Senhor. Que elas possam ser humildes, ó Deus, e que elas possam, Senhor Deus, estar orando pelos seus filhos, pelos filhos do Brasil, pelos filhos da igreja, Senhor Jesus, pelo filho da sua companheira, da sua amiga. Senhor, que nós possamos estar, Senhor, com nossos pensamentos ligados, Senhor Jesus, para não deixarmos, Senhor Jesus, que o inimigo ganhe a vida dos nossos filhos. Venha, Senhor, ser com cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Esta é a primeira reunião nossa deste ano e que todas as outras reuniões que nós vamos ter a partir de agora, que possa ser agraciado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo e de cada uma de nós aqui, Senhor. Abençoa todas as mães e dai, Senhor Jesus, sabedoria e timidez, Senhor Jesus, para que elas possam, Senhor Deus,
falar com os seus filhos, andando, deitado, na mesa, aonde elas estiverem com seus filhos, que elas possam falar do seu amor, Senhor Jesus. Dai-nos, ó Deus, sabedoria e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, viu, queridas? Mês que vem, oi, amor. Eu senti que a gente deve orar pelo Rafael, porque como testemunho, lembra que a gente pode ter muita retaliação. Então, eu queria orar por você. Bom, todas nós, né, vamos colocar as mãos ali da vida dele. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos entregar a vida do Rafael na tua presença, Senhor. O Senhor tem realizado através da vida dele, apesar de tudo que ele falou, de tudo que ele passou, mas através da vida dele, o Senhor tem uma grande obra no Cristo. E nesse momento, nós aqui, como Déboras, né, colocamos a vida dele na tua presença e nós queremos que o Senhor possa guardar e proteger do inimigo, Senhor. Todo e qualquer espírito de retaliação na vida dele não fluirá, Senhor. Que o Senhor abençoe e o guarde em todos os caminhos que ele estiver, Senhor. Coloque uma retorno de vida, Senhor, que ele possa cada dia mais testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, você vai ter. Já falta aqui, meninas. Quero dar